O Deus soberano e criador de todas as coisas, aquele que sempre foi e sempre será, se fez carne e habitou entre nós. Esvaziando-se a si mesmo e assumindo plenamente a forma de servo, o menino nasceu. Naquela noite onde a estrela no oriente brilhou, na noite em que foi anunciado por anjos, dando glória a Deus nas alturas e paz na terra. Esse é Deus. Nasceu e foi deitado em uma manjedoura. Nada de luxo, não havia berço de ouro, não havia improviso, havia sim simplicidade. Ele é um homem de dores, ele sabe o que é padecer. Esse filho não tem lugar para reclinar a cabeça, e as escrituras dizem que ele é manso e humilde de coração. Esse é Deus. E com ele aprendemos que na simplicidade se encontra a maior de todas as complexidades. O mesmo rei que sofre prepara um lugar onde não haverá mais dor e nem choro. O mesmo rei que não tem onde reclinar a cabeça é o rei que traz descanso e alívio. Esse é Deus. O Deus do comum, o Deus do ordinário, o Deus da simplicidade. Esse Deus é o Deus mais complexo que existe. A vida reflete essa glória de Deus. Sua avó, por exemplo, pode até não saber ler livros de difícil compreensão, como é o livro dos filósofos, mas ela provavelmente sabe ler a vida. Sua mãe pode até não saber cálculos complexos, ela pode até não ver o jornal, mas mesmo assim ela sabe quando vai fazer frio, quando vai chover e principalmente quando você faz algo de errado, ela sabe. Enquanto que você que consegue ler todos os livros e calcular qualquer conta, é você que tem a leitura mais superficial de todas. Você não consegue ler a vida e ainda assim sente frio, pega chuva e quando erra nem sequer reconhece que errou. Os tempos pós-modernos estão marcados por esse tipo de pessoa que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, que faz tudo, mas não muda nada. Vivemos em tempos de contenção. Em tempos onde o sucesso é aquilo que você tem e mostra para as pessoas. Vivemos em tempos de acumulação, onde o ordinário ele é simplesmente esquecido. O problema da nossa sociedade é que ao tentar viver de forma complexa, a gente vive de forma medíocre. Deus não é exagerado. Deus é simplesmente suficiente e completamente inefável ao que ele pode fazer na mente, no coração e no mundo. Aquele que busca a emoção antes de conhecer a calma e vice-versa é meio que repleto de vazio. Precisamos de maneira urgente da mansidão e da humildade em nosso coração, porque somos seres limitados, somos pó, mas não queremos ser pó. Buscamos o caminho errado com ilusões gananciosas e falsos mestres espirituais. Por esse motivo enganamos nossas mentes e nossos corações com vãs filosofias deste mundo segundo a tradição dos homens e não a de Deus. Que doce mentira, não é mesmo? Mestres que falam o que queremos ouvir. Buscando algo grandioso, os homens se afundam ainda mais na profunda mediocridade. Buscando ser grande, os homens se tornaram pequenos. E aqui eu não tô falando de uma classe carente de erudição e boas obras, não, eu tô falando dos intelectuais também. Você pode até falar sobre Calvino, C.S. Lewis, Jonathan Edwards, ou citar Chesterton, Timothy Keller e até Agostinho, são ótimos autores e são edificantes, mas o problema é que nenhum deles salva. A única pessoa, o único Senhor capaz de te salvar é Cristo. E veja, eu não estou falando para você não ler esses autores e teólogos também. Pelo contrário, não estou falando para ser raso e superficial, não. O que eu estou querendo ressaltar aqui é que muitas igrejas fazem da sabedoria desse mundo um ídolo. E o culto se torna uma adoração ao ídolo da sabedoria mundana e não a Deus. Ou nem precisa ser da sabedoria mundana. Às vezes, uma sabedoria disfarçada de intelectualidade divina, talvez. É por isso que eu citei autores aqui que são cristãos. Porque a gente pode idolatrar essas pessoas sem nem mesmo perceber. Também não estou falando que você não pode citar autor X ou Y na pregação. O que eu estou falando é que existe uma sabedoria tão suprema que é de outro mundo. Essa sabedoria, a sabedoria que criou todas as coisas, se encontra no Criador de todas as coisas. E às vezes, com grande frequência, nós nos esquecemos dela. Veja, se você tem a oportunidade de estudar, estude, leia e aprenda para a glória de Deus. Mas a partir do momento que o seu coração fez disso um ídolo, todas as suas visões, elas podem ser rasas e superficiais. Isso é o maior de todos os desafios, fazer teologia diante de Deus e não do ego, ter uma consciência, uma inteligência humilhada, como bem exposto por Jonas Madureira em seu livro, e eu falo essas palavras agora com a consciência que elas também são para mim.
Talvez tudo que eu escrevi até agora, tudo que eu falei até agora, não foi pensando na glória de Deus, e sim na minha própria glória mundana, sabe? Miserável pecador eu sou, sinceramente. Eu quero fama, eu quero dinheiro, eu quero reconhecimento. Quem quer isso? Vamos ser sinceros aqui. Em nome da sabedoria, encontramos a ignorância. Esquecemos que um homem humilde morreu. E lá se encontram as nossas respostas. Nosso eu perdido se encontra lá naquela cruz. No sofrimento e na entrega, no abandono, na humilhação. Surge então a fala do amor. Está consumado. Pobre homem que sou quando leio isso, porque tiro os meus olhos de Cristo diariamente e observe quantos pastores, querendo ser complexos e cheios de sabedoria, não deixa Cristo de lado. Isso é um erro comum. Esse é o maior de todos os enganos. Esquecemos que Cristo é a maior de todas as complexidades. Tudo foi feito por intermédio dele e por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Não existe saber que se iguale ao de Cristo. Não existe nada maior que o infinito Deus. E ainda assim, se fez humilde para mostrar que no simples também existe aquilo que é complexo. Na verdade, ele em si mesmo é tudo o que precisamos. Então não vire o seu olhar só porque algo ou alguém parece simples. Veja o cristianismo. O cristianismo, ele é totalmente simples, mas é na simplicidade que encontramos a complexidade do cristianismo. Mas quer saber de uma coisa? O crente mais fervoroso da igreja local pode não ser um erudito, um intelectual que escreve e fala sobre teologia. Na verdade, o crente mais fervoroso pode ser o seu Zé, que não tem um ensino médio completo. Ou pode ser a Dona Lourdes, que nunca estudou porque não tinha condição, mas aprendeu a ler com a Bíblia. E olha que interessante, pode ser alguém com algum transtorno do neurodesenvolvimento, alguém com TEA, por exemplo, com dificuldade na linguagem, talvez, na audição, um ser faltoso, como todos nós, mas que não esconde isso. A Dona Lourdes pode converter muitas pessoas, afinal, ela sabe ler a vida. Já a gente, que sabe ler todos os livros e fazer todos os cálculos, a gente olha da maneira mais superficial de todas para a realidade. Nossa compreensão é a pior. O que nos falta é uma ferida no coração. Devemos olhar para a vida que temos, vida ordinária que temos, e enxergar a complexidade que é o sol nascer, o cachorro latir, receber um bom dia de alguém, ou um eu te amo de alguém que você ama ou até odeia. E disse, mulher, lê a minha palavra. Eu digo, Jesus, como é que eu vou ler sem saber ler? Ele tornou a Alzheimer e disse, o Espírito Santo é o teu professor. Pois com uns 3 dias eu peguei a Bíblia, me sentei na área da minha casa e fui tentando ler. Eu já era batizado com o Espírito Santo. Ele me tomou em variedade de língua. Mas enquanto ele me tomava, eu não tinha interpretação das línguas para compreender. Então chegou na língua português, ele me usou na língua português. O que vês, Amós? Foi a primeira leitura que ele me deu. Ele disse, veja um cesto de fruto de verão. Ele disse, viste bem, porque chegou o fim para o meu povo Israel. Eu só li até aqui. E guardei para perguntar às meninas de noite se realmente era essa palavra. Eles disseram que era. Eu digo, então chegou o fim da minha cegueira, agora eu vou ler a Bíblia. E eu fui tentando ler e hoje me sento na minha cama. Tem dia que eu leio 4, 5 capítulos da Bíblia para poder dormir. Vou dormir alegre, porque eu digo, Jesus, em homem nenhum que sabe na terra tem poder para mudar o analfabeto ler e a pessoa ler, mas tu mandasse eu ler a Bíblia, eu leio. Muito obrigado, Espírito de Deus, professor amado. No fundo, Deus não fez o ordinário por fazer. Talvez essa seja a forma em que ele revela a sua grandiosa providência divina também. Sua complexa sabedoria também está presente no ordinário, e talvez essa mensagem seja para você que vai na igreja e escuta o nome de Cristo, escuta Jesus diversas vezes, mas que não reconhece a sua grandeza. Talvez você tenha sido tomado pela rotina, talvez você tenha ouvido falar do homem Jesus, mas e do Deus Jesus? Você também ouviu falar dele? Talvez você queira colocar vãs filosofias na mensagem de Deus, no evangelho, na vida, na ressurreição, mas olhe bem aqui, o real problema somos nós, não é o evangelho. O real problema é que a gente não é suficiente, a gente é pó, e o nosso coração quer grandeza para si mesmo, mas tem alguém que é suficiente e nos preenche, e Jesus é suficiente. Jesus é a resposta e ele é totalmente suficiente, é ele que nos preenche. Então, todas as vezes que você ouvir falar desse nome, reconheça que nem a eternidade será capaz de esgotá-lo. Haverá festa no céu, festa de casamento, comemorações com a noiva que ele vem buscar.
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Noiva fiel que permanece na palavra do noivo, do cabeça da igreja. A filosofia e os pensadores são de extrema importância. O que seria de nós sem Agostinho? O que seria de mim sem o método socrático? O que seria de nós sem Platão, as ideias de Platão, sem a República? A gente seria faltoso em algum nível. Certamente essas ideias influenciaram a maneira como a gente pensa hoje, influenciaram a nossa cultura, elas moldam a nossa cultura, mas o ponto do vídeo aqui não é esse. O fato aqui mostrado é o que seria de nós sem Cristo. Eu não quero uma igreja que não tenha Cristo. A igreja, o principal dela, tem que ser Cristo. Não é o pensador X ou Y. Eles são importantes, eles podem estar juntos em um componente específico ali, mas Cristo é a parte mais importante. E pode parecer simples, Cristo é simples, mas nessa simplicidade se encontra a maior de todas as complexidades. Eu vou ficando por aqui. E é isso. Valeu, falou, fui.